Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo, a mais uma live aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli, de Cauê Diniz, Márcio na direção do programa, Rodrigo Carvalho já apareceu também aqui para nos dar um suporte na produção dos slides, na produção desse conteúdo dessa noite de sábado, 3 de maio de 2025, sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, rodada que coloca um ponto final no trabalho de Pepa à frente do Sport. Esse ponto final, ele vem com uma virada de contornos bem inaceitáveis, tecnicamente falando, coletivamente falando, para o Sport dentro da partida. Mais um jogo em que o Sport perde com a DNA, com a impressão digital, com o DNA do treinador nessa derrota. Pepa é o culpado de absolutamente tudo que aconteceu dentro de campo no Maracanã. Qual a culpa de Pepa do Sport ter levado um gol faltando 20 segundos para acabar o jogo, em que a bola era um lateral quase no meio de campo para o Fluminense? Ok, de forma direta, Pepa não tem nenhuma responsabilidade por aquela jogada. Mas existem os passos que levaram à construção do que a gente viu no segundo tempo, as escolhas e, fundamentalmente, o todo. Porque a gente não está analisando um jogo que levou à demissão de Pepa. Não foi a derrota, não foi a virada. Foi a soma de gestões de partida, gestões de elenco ruins de Pepa, que levaram o Sport a chegar na sétima rodada do Campeonato Brasileiro com apenas 2 pontos. A pior campanha, sem comparação, da história do Sport nos pontos corridos. O Sport termina a sétima rodada como lanterna, mas quase como o que a gente aqui no 45 Minutos chama de Minardi, que é aquele time que entra no campeonato e não vai conseguir competir. É aquele time que entra no campeonato e rapidamente já está com a campanha comprometida para o rebaixamento. O Sport está nesse curso. Pepa foi o maior responsável. Ou, melhor dizendo, Pepa e a gestão do clube. A gente vai citar 2 nomes porque são os responsáveis diretos. O presidente Yuri Romão e o vice-presidente de futebol Guilherme Falcão. Tem mais gente envolvida? Tem mais gente que deve ser colocada nesse degrau de culpa? Claro que tem, mas a gente trabalha com os símbolos principais. Eu não consigo entender o que levou Yuri e Guilherme a deixarem Pepa no cargo após a derrota para o Red Bull Bragantino na Ilha do Retiro. Por que aquela derrota? E a gente tem vídeos falando sobre isso, mais até do que o próprio vídeo da partida na segunda-feira, né, depois do jogo, na verdade na quinta, né, o jogo foi na quarta, no pós-rodada. A gente várias vezes veio aqui, nos debruçamos sobre tudo o que aconteceu naquele jogo. A condução desastrosa de Pepa numa partida que era extremamente estratégica. Eu arrisco dizer que aquela partida é causadora de tudo isso que a gente está aqui ainda. Aquela partida afundou a largada do Sport. Aquela partida elevou a tensão interna e externa. Aquela partida mudou a forma com que o Sport entra dentro dos jogos. E aquela partida encerrou o trabalho de Pepa no Sport. Aquela partida era mais do que suficiente para ter a prova final. O dia em que o trabalho de Pepa ficou seriamente comprometido, já vinha muito ruim com algumas escolhas, as derrotas, a eliminação
na Copa do Brasil, as derrotas em casa para o Náutico, derrota para o Santa Cruz, tá? Aquela derrota para o Altos, incapacidade, 72 minutos para fazer um gol no decisão no jogo de quartas de final do Pernambucano. Mas eu confesso que eu fiquei muito assustado quando o Sport perde para o Retrô uma final de campeonato pernambucano dentro da Ilha do Retiro. O Sport perdeu para o Retrô. Eu não consigo imaginar nenhum treinador local que passasse ileso a um trimestre com tantas derrotas completamente fora do aceitável para um time de Série A. Foram muitas derrotas fora do aceitável, com nenhuma evolução. Quando o time tem a bola, quando o time precisa atacar. O que aconteceu antes do jogo contra o Retrô foi aquele empate contra o São Paulo no Morumbi, em que a gente viu e a gente esperava, Cauê já vinha dizendo, vamos dar uma chance a Pepa. E ninguém aqui cobrou demissão de Pepa no primeiro trimestre. Ninguém, zero, em nenhum momento. Porque um dos argumentos era esse. Vamos esperar ver como o esporte funciona no Brasileiro, com os outros times tendo mais a bola, sem tanta obrigação ofensiva. Então aquele jogo de São Paulo deu uma resposta. Opa, talvez tenha um caminho. Vamos com calma. Por isso que quando o Sport perde do Retrô, não houve um clamor pela demissão de Pepa. Porque se identificou que, olha, o Sport tem um caminho, fez uma partida decente, fez uma partida digna contra o São Paulo. Veio o jogo contra o Palmeiras em casa, que era mesmo sendo em casa, era a mesma dinâmica do jogo contra o São Paulo, a derrota para o Vasco. E quando pegou o Red Bull Bragantino, ou dava uma resposta de que com a bola o time vai ser capaz, de forma organizada, de criar chances, de fazer gol, de estar na frente, de ter controle, ou não dá. E aí, Cássio, Cauê, eu não esperava que naquele jogo contra o Bragantino, Pepa cometesse os desvarios que cometeu. Ali parecia que ele tinha acabado de chegar, Cássio. Parecia que era 20 de janeiro. O jogo contra o Red Bull Bragantino. O que ele fez antes e durante. Para eu ter que ficar falando sempre, dizendo o que aconteceu, é só dizer o seguinte. O Sport terminou com Hereda, lateral direito, jogando como lateral esquerdo, e Carlos Alberto jogando como lateral direito. Aí de vez em quando aparece algum banco. Aí de vez em quando alguém parece, não, mas era 3, meu amigo, era 3 zagueiros, não, meu amigo, olha o jogo. O Carlos Alberto foi lateral direito e Hereda foi lateral esquerdo, pronto. Exatamente. Enfim, ou seja, o Sport, na verdade, não teve nenhum lateral, né, no fim das contas. Exatamente. Né? E um comportamento de bando, quando precisou das substituições, quando precisou melhorar. E a tapa na cara de colocar ali Atêncio e Ortiz nos minutos finais e ter uma melhora de jogo. Dali pra frente, eu nunca entendi porque Pepa foi ficando, utilizando mais ou menos as palavras do presidente Yuri Romão na entrevista publicada. Ele deu 2 entrevistas na semana passada, uma pro NE45, outra pro GE. Eu acho que aquele trecho, Cauê, do vou ficando. Foi o sinal. Foi a escorregada, na verdade. Foi a escorregada, né? Ele vai ficando. E aí, a parte que cabe a Pepa na derrota de hoje, e eu vou encerrar meu comentário aqui para que a gente fale do jogo, de Pepa, e a gente vai construindo o programa dessa forma. Eu fiz uma tuitada, Cássio, falando da entrada de Arthur Souza, faltando ali 5 minutos para o tempo normal e 12 minutos de jogo. E algumas pessoas vieram dizer, pô, Fred, não foi Arthur que foi o culpado pela derrota. Não tem por que falar dele. E aí eu faço um ponto, e é o ponto que eu trago aqui. É claro que não foi Arthur que causou a derrota do Sport. E aí, meus amigos, minhas amigas, qualquer criança sabe. Qualquer criança de 8 anos que assistiu o jogo não vai dizer, eita, perdeu porque tinha um atacante ali. Não, é claro que não. É claro que não foi
Arthur o culpado pela derrota. A culpa da derrota, se você quiser trazer um jogador, a gente pode colocar no fato de Duqueiroz, aos 45 do segundo tempo, não conseguir chutar uma bola na pequena área. Talvez, se você escolher um nome, um vilão de algo determinante dentro do jogo, seria Duqueiroz. Mas eu não vou aqui procurar um vilão de uma jogada. A gente vai fazer isso, a gente tem análises individuais. Na hora que eu usei no Twitter a entrada de Arthur como simbologia para o que aconteceu de Pepa, eu vou até ler, tentar encontrar aqui essa minha tweetada para ler o que eu quis dizer. É isso aí, Pepa. Arthur Souza era realmente a sua última substituição. Era ele o jogador que ia prender a bola, que poderia ter velocidade no contra-ataque, que poderia ajudar na marcação. Realmente, por tudo que tinha mostrado até aqui no Sport, a última substituição para o Sport pontuar era de Arthur. Você está certo, Pepa. Por que eu citei isso? Porque Arthur, Cássio, é o símbolo do desleixo que Pepa tem com as demandas do campo. Quando o Pepa faz o primeiro par de substituições em que ele tira Zé Lucas e Atêncio e coloca Duqueiroz e Lene Lobato, a marcação do Sport piora sensivelmente. O Sport fazia até um início de segundo tempo controlado. 10 minutos muito bons. Os 10 primeiros minutos muito bons. O Fluminense atrás. Lógico que o Sport não conseguiu criar oportunidades de jogo, mas tocando bola, sem passar sufoco. E aí, Cauê, vieram as substituições, ok, e deram errado. A partir dali, o campo estava gritando. A demanda do campo era: se não ajustar essa marcação, vai levar o gol. Se não ajustar, e é muito frustrante olhar algo assim tão evidente no campo. Você tá olhando assim, tão evidente, e a preocupação, no fim das contas, é botar o ataque reserva em campo. E aí você vai para uma substituição. Ele chama Carlos Alberto, ia fazer Carlos Alberto no lugar de Pablo. Chega e diz, porra, enfim, né? Depois de ter finalmente colocado a escalação. Fred, eu pensei a mesma coisa, ou seja, a escalação até acertou, fez isso. Todo mundo. Mas aí depois de ter colocado a escalação, depois de ter colocado a escalação que todo mundo queria, e a escalação responder relativamente bem. E era a melhor disposição do dia, porque Sérgio Oliveira estava vetado, Rafael estava vetado, do que tinha à disposição era a melhor e assim. Fez a melhor escalação. Ele procurou, que foi o que eu disse até na segunda-feira, ele precisa, qual é a única chance de Pepa? Tentar colocar algo semelhante no sistema de jogo de quando deu certo. E foi quando que deu certo? Contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Com os 4 jogadores ali, Barleta e um centroavante. E um centroavante, não um Arthur Souza para jogar. Então hoje tinha Pablo. E ele desmorona justamente porque ele desfaz isso. Quando ele tira o que ele acerta na entrada, tentando fazer algo semelhante aos dos jogos que deram certo. Aí quando ele bota Lobato no lugar de Atêncio, acabou-se posse de bola. Esqueça, o Fluminense dominou o jogo. E aí é isso para. Então, na hora, perfeito, Cauê traz aqui o que aconteceu. Na hora que ele chama Arthur, ele tá colocando em campo um cara. Qual é a ideia dele? Assim, eu vou trazer Arthur aqui porque Arthur vai prender a bola. Nos outros jogos ele entrou e prendeu a bola. Não! Ele não entrou e não conseguiu prender a bola em nenhum jogo. Não toca na bola. Não toca na bola. E vamos lá. Não. O único lance que ele teve, qual foi o único lance dele? Perdeu na velocidade. Tanto que teve que recuar a bola para Lucas Lima, que ainda até escorrega. E não voltou. Tinha acabado de entrar e não voltou. Não, mas só para dizer que aquele lance ali, um atacante de primeira divisão, naquele lance, um atacante que entrou ali no momento que ele entrou, dá uma tapa na bola e não pega mais nunca. Mas assim, nunca. Ele já perdeu na velocidade. Mano a mano, pô. Aí já recuou, porque não conseguiu tocar para o Lucas Lima, que errou, e como o Fred falou, ele não volta. Márcio, por favor, isso é no nome do programa, no nome do programa na live, tá? Não é aqui na... Mas pode deixar aí na tela também. Fica legal aí na tela. Então, a simbologia é essa. Porque, vamos lá, vamos voltar para a cabeça de Pepa. Porra, falta 5 minutos, eu vou colocar Arthur. Arthur vai prender a bola? Nunca conseguiu prender.
Arthur vai ter velocidade para puxar um contra-ataque? Porque Carlos Alberto tem. Arthur vai ter? Não vai ter. Arthur vai me ajudar na marcação? Não vai. Por que colocar Arthur? E Pra essa que é a fazer resposta. um 6 por meia dúzia, faltando 5 minutos para tu trazer um ponto do Maracanã, Cássio? E no Por fim das quê? contas é isso. Arthur não foi culpado pela derrota. Mas a entrada dele simplesmente o Sport não conseguiu melhorar 1 centímetro do que tinha em campo. Era melhor ter ficado com o Pablo cansado. Assim, ó, Pablo, era melhor ter ficado com o Pablo cansado. Na verdade, era porque- Barleta. Na verdade, quem sai cansado é Barleta. Não, mas Porque é que era o Pablo Pablo que ia sair. Mas acho que saiu os Pablo ia sair. Ia sair Gustavo, só Pablo. Ia sair só Pablo. Aí Pablo, Barleta Carlos Alberto. Mas nesse finaliza momento pra saíram os Barleta, dois, se eu não estou enganado. Saíram os Então, dois. Aí saíram os dois. Então é isso. Arthur é uma simbologia. Só detalhe, ia Arthur sair não- Barleta. Quem era que ia sair para entrar? Não, ia sair Pablo para entrar Carlos Mas era Alberto. Carlos Alberto. Ah, ok, Ele ia certo, fazer o ok. que nunca fez. Ele ia fazer o que Pronto, nunca exato, fez. Perfeito, É. perfeito. Aí Barleta tinha cansado, tinha acabado de ter uma bola aqui pela esquerda, Barleta estava cansado, ele tirou Barleta também. O que eu quero que se entenda é isso. O Arthur é só uma simbologia de Pepa ser relapso. Mas nas o que demandas você do descreveu campo. agora mostra que não é só simbologia, é leitura de jogo também. Foi a leitura que é Então, errada. é a simbologia da leitura errada dele. Sabe o que Pepa escolheu, Cássio, para os 12 minutos finais? Ele escolheu fazer a mesma coisa dos 20 minutos, 25 que ele deixou acontecer contra o Corinthians. Sabe o que é que ele fez? Ele fez assim, ó. Eu vou torcer para não levar o gol. Eu vou torcer para não levar o gol. Mas se tu colocar Tite Ortiz que dá carrinho, que briga lá atrás, que ajuda a roubar a bola, não podia ser melhor, não? Se tu colocasse Fabrício, que tu coloca em todo jogo. Aí não, na cabeça Coloca do um cara. terceiro A zagueiro. cabeça do cara tem que ser o seguinte: a cabeça do cara é. O trabalho dele, a passagem dele do Sport foi o seguinte: não aceito, posso perder todos os jogos, mas eu não aceito não ter um centroavante em campo. Não faz parte do meu time. Não existe. O centroavante pode ser Ele morre na o convicção inimigo da dele, bola. cara. Pode ser o inimigo da bola, mas eu preciso ter alguém que se denomine, não estou nem dizendo que o cara é centroavante, mas tem que ter alguém que se denomine como centroavante. Eu não jogo sem que um dos 11 não seja um autodenominado centroavante. Essa é a passagem de Pepa no Sport, que é o que o Fred falou. Tirava Pablo e botava, não tem mais centroavante. Beleza, o Sport mal atacava mesmo, porra, assim, naquele momento. Aquilo ali era para defender o ponto. E não era para defender o ponto. Um centroavante que tivesse... esse cara aqui prende uma bola muito bem, ajuda... Sabe, pronto, o que emprestou pro Curitiba, Gustavo Coutinho. É um cara que ajuda na marcação, por exemplo. Que prende uma bola, mas que viu que não dá para jogar a Série A, vai emprestar. Aí trouxeram um cara que comprovadamente não tem a menor condição de jogar uma Série A. E foi o centroavante que mais jogou até aqui. E é uma simbologia, não é o vilão. Quando a gente chegar para analisar, Arthur não vai chegar lá e dizer, o culpado do jogo foi esse aqui, o pior em campo. Foi não, claro que não. Claro que não. É só a simbologia de por que o Sport demite Pepa. Porque o Sport, há muitos e muitos jogos, tem um treinador apegado em convicções que não se comprovam dentro do campo. Um treinador que se mostra relapso em relação às demandas do campo, porque em várias partidas ele foi omisso. Omisso. Eu vou repetir outra coisa que aconteceu. Quando o Sport começou a ser bombardeado naqueles 25 minutos contra o Corinthians, com 10 ou 15 minutos, veio a notícia de que ele mandou Lucas Lima aquecer. Ele tinha deixado Lucas Lima no banco naquela partida. Ele mandou Lucas Lima aquecer a 15 minutos. 15 minutos. Ou seja, ele detectou que tinha que colocar Lucas Lima naquele momento. E tirar, possivelmente, o centroavante. E aí ajustava, Carlos Alberto ia de centroavante. Ele deixou o Lucas Lima aquecendo e não mudou. Foram 4 bolas. Já tinha tido umas 4, foram mais 4 bolas de gol. E ele apenas torceu. O Sport não pode pagar mais de 500 mil reais para um treinador que está ali fazendo o que a gente está fazendo, torcendo. Quando Souza foi demitido,
no empate contra a Chapecoense, fora de casa. O Sport vencia a Chapecoense. Foi um jogo que o Sport também levou um gol na última bola. O Sport vencia a Chapecoense. E César Lucena, tá? O atacante do Sport naquela partida me fugiu quem era. O Sport estava desfalcado de atacante. Eu acho que foi Zé Roberto. Pediu para ser substituído aos 44 minutos. César chamou Ronaldo Henrique, um volante que entrava ali, porra, numa Série B, Ronaldo finalzinho, trabalha a bola, né? Sosso, que não estava comandando naquele momento, interferiu e disse, não, vamos colocar Dieguinho. E naquela noite se achou que Sosso não teve cuidado com o resultado. Só que Pepa faz isso todo jogo. Pepa é relapso, repito, com as demandas do campo. Ele não considera o que acontece dentro do campo, porque Arthur Souza hoje completou mais de 200 minutos nessa Série A. Aí eu vou lembrar de Cássio falando de Vini Farias, que fez 10 jogos ano passado. Quantos mais mesma jogos coisa. Pepa Pra daria? mim é a mesma coisa já. Exatamente, Cássio. Quantos mais jogos Pepa daria a Arthur? E vai ter, porque não vai ter paciência. Então, Arthur, se o treinador não chegar aí e não mandar embora, porque era para seguir direto para São Paulo, mandava a roupa dele pelos Correios. Veja, é justamente isso. Sim, vai ter se o Sport quiser. Se o Sport é obrigado, o Sport pode entender que o trabalho, assim, o Sport pode não querer, assim, eu acho que já foi, ou não, vamos ver se o novo técnico dá jeito, assim, acho que já foi muito tempo. Então, é isso, vamos abrir, tá? O debate já fui muito longe na minha primeira análise aqui, mas é uma análise do jogo com a demissão de Pepa, tá? Porque depois disso a gente vai seguir. Vamos fazer as análises individuais do que aconteceu dentro da partida. Temos um jogo aqui para ser analisado, tá? Entender como é que se leva um gol faltando 20 segundos com o time adversário tendo um lateral no meio de campo. E Cauê tem os sprints aí, são sprints importantes. Onde é que estão os jogadores do Sport para ajudar, para marcar, quem está marcando quem? E depois a gente vai para o pós-Pepa, tá? Cássio, Cauê, hora de vocês analisarem o jogo, mas dentro, obviamente, né, do contexto da demissão de Pepa. Fred, já que você não chamou, o ideal chama pelo nome, mas vamos seguir pela ordem, então. A ordem é quase sempre a mesma. Mas às vezes a gente tem uma variação. Então, Senhor Cássio Zirpoli. Senhor Cássio Zirpoli, um passo à frente. Eu sempre digo isso para Celso, aí joga no ar e fica um silêncio danado, é melhor dizer o nome. O Sport, do primeiro ao último minuto, ele teve a sua dinâmica ali de jogar fechadinho. Os contra-ataques do Sport eram contra-ataques de bolas esticadas, não era 3 passes para fazer o contra-ataque. O contra-ataque já começava com o lançamento, assim, uma bola mais longa, e foi feito assim em alguns momentos. Tem alguns números, eu vou trazer logo esses números, mas depois falar só de futebol, tudo tá sempre sendo escorado dos números. O Fluminense teve 10-5 no scout de finalizações do primeiro tempo e 10-6 no segundo tempo. Assim, era natural, era esperado que o Sport fosse ter um dado menor. Mas o scout do primeiro tempo, apesar do volume superior do Fluminense, você lembra de 2 lances perigosos do Fluminense. O chute de Canóbio, boa defesa de Kaique França, tem uma cabeçada também, Kaique França faz uma ponte, beleza, vou colocar aquela na conta, mas a bola não foi muito forte. E a cabeçada de Arias ali, um escanteio no primeiro pau, o cara do Fluminense desvia e Arias cabeceia por cima. No lado ou seja, lances bem diferentes, né? No caso do Sport, você estava vendo ali a dinâmica acontecendo. Da bola esticada, vem a primeira bola tocada com o Barleta ganhando muito bem na velocidade, invade a área, bate cruzado. Eu lamentei, como é que não tem ninguém no rebote? Aí depois tem um segundo lance, o Sport abre o placar com o Pablo. No fim das contas, para mim, o lance decisivo do jogo, na minha opinião, é a bola na trave de Atencio. Ali era 2-0 ali com meia hora. Porque logo depois, a torcida do Fluminense já estava vaiando ali o time, aí o Sport consegue outro ataque com o Barleta vai de novo, invade a área, bate cruzado de novo, Fábio espalma e dessa vez aparece, mas ali quase saindo sem ângulo, aí Atencio acertou a trave. Para mim ali, veja, o 2-0 não é que ia ganhar o jogo não, mas pelo menos a chance de pontuar ficaria assim imensa, né? E ali... Mas, de toda forma, o Sport vira 1-0, tendo as melhores oportunidades. E como já foi dito aqui no primeiro comentário da noite, o segundo tempo, o Sport voltou com o mesmo time, o segundo tempo começou dessa forma, o Sport começou bem postado do mesmo jeito, 10 minutos.
Só que aí tinha um jogador fora de série na partida, que era Arias. Ele é um dos melhores jogadores do Fluminense, um jogador que ajudou o Fluminense a ser campeão, campeão da América, enfim. Os dois lances que ele dá 2 assistências, uma passando por Barleta e outra passando por Rivera, mas mais do que isso, né, a atuação dele, sobretudo isso, claro, mas também a quantidade de vezes que ele passa e é derrubado e vai gerando cartão para o Sport. Um cartão que poderia ter Atencio, por exemplo, flertou com o vermelho num carrinho que ele deu. Que para mim, eu discordei até da transmissão, eu acho que se fosse para ser vermelho, era mais aquele do que o de Hereda. Eu acho que os dois foram amarelos. Os dois foram duros, mas amarelo. A minha frase foi que se fosse para ter, porque Eric Faria falou na transmissão que ele achou que o segundo foi para vermelho. Até ele fala assim, até mais do que o primeiro. Aí eu estou dizendo, eu acho o contrário. Que se fosse para ter vermelho, seria mais o de Atencio, porque o de Hereda, inclusive, ele dá um carrinho duro, mas é pegando pela frente. Ele não acerta por trás. O de Atencio foi acertando por trás, foi para matar a jogada mesmo. Mas tinha muita gente no Sport, mas eu acho que só não levou vermelho porque a área se levanta, para ver como é um touro ali, ele se levanta e ainda corre na jogada, e aí Zé Lucas tira a bola, aí o juiz volta e dá falta. O Fluminense cresceu, Arias melhorou muito no jogo, e o scout de finalizações, que foi quase igual, aí você vai para uma curiosidade, o Fluminense teve 70% de bola no primeiro tempo e 56% no segundo tempo. Aí o cara pode, então o Sport foi melhor? Não. Porque na hora que o Sport teve a bola, o Sport teve muita dificuldade. O Sport lá com 30% de posse de bola no primeiro tempo, o Sport esticou as bolas e criou suas melhores chances. No segundo tempo, tentando trabalhar essa bola, era a bola com Rivera, gira, toca para Chico, que devolve, volta para o goleiro abre espaço, recebe Hereda, volta. Esse tempo que o Sport vai gastando bola, o Sport quase não criou. No fim das contas, o Sport só continuou criando com bolas esticadas. O empate do Fluminense sai ainda no comecinho do segundo tempo, com Arias passando por Barleta, dá um javai assim enorme, Barleta, e cruza com Serna aparecendo. Eu acho ali, Chico achei que fez uma boa. Esse vai ser difícil. De forma geral, o Chico fez uma boa partida, mas nesse lance, ele acho que ele falha talvez que ele falha nos 2 gols, mas de forma geral, num jogo no qual o Fluminense finalizou 20 vezes, esse número é um número enorme, Chico apareceu em muitos lances. Mas nesse lance eu acho que ele não considerou ali tentar uma bola aérea, esperar, enfim. Na reta final do jogo, assim, o lance do Queiroz, aquele poderia ter vencido, mas para mim, como eu já disse, foi o de Atencio. Mas aquele do Queiroz ali, ele é um lance que para mim, eu até coloquei no blog, é o único lance do trio reserva que funcionou. Isso para mim é muito forte. Porque Barleta funcionou várias vezes, Atencio funcionou e Pablo fez o gol, para dar um exemplo. Dos três que entraram, foi um lance, juntando os 3, tá? Um lance que é o de Lobato, que foi meio até assim, aos trancos e barrancos. Ele vai ali dividindo com o marcador, no final ganha, segue para a linha de fundo e toca voltando. Ou seja, o único lance que o trio reserva de atacantes conseguiu executar. Meu irmão, mas assim, é do jogo, perder do gol faz da vida, mas perder um gol daquele ali, numa situação como essa, um chute daquele, veja, a barra do jeito que tava, ele acertou o goleiro. Bastava pegar o chute. Assim, acabava o jogo ali, pô. Acabava o jogo. Claro que acabava, veja. Mas eu falo, podia não acabar o jogo, mas no mínimo você sai pontuando. Só faltava fazer um gol de 45. Acabava o jogo. Mas não sairia com a derrota, porque no fim das contas, Fred, a gente poderia ter algumas... Quando a gente vai ter o bloco de Pepa ainda, né? Para falar especificamente de Pepa, de troca de comando e tal. Claro. Que eu fico até com a dúvida assim. Como você falou, o trabalho de Pepa acabou por 20 segundos. Ele seria o treinador do Sport se o Sport não tivesse perdido. Yuri Romão e Guilherme Falcão não teriam demitido o Pepa se o Sport tivesse empatado no Maracanã. Não teria demitido. Então, assim, foi 20 segundos que tirou. E no fim das contas, assim, uma finalização como aquela de Duqueiroz ali é para lamentar, porque assim, é uma chance assim, muito, muito, muito clara para o chute sair tão ruim. Na reta final, no abafo, e eu vou deixar essa parte tática bem colocada por Cauê, mas naquele momento, repito, a culpa não foi de Lobato, acho que perdeu a bola aérea, assim, uma atrás da outra, ele não consegue ganhar a bola aérea, muita dificuldade. Carlos Alberto, a primeira bola que vai leva um cartão amarelo, não consegue ganhar assim. O trio era Pablo, Barleta e Atencio. Foi pouco tempo que jogou, mas a diferença, assim, é um negócio assim que você tira a competitividade, você tira a alma do time. É quando você vê um cara e chupa a alma, assim, tirou a alma. E no fim das contas, a desorganização ela ficou evidente, assim, não a ponto de levar um gol ali. Eu acho que é uma fatalidade no fim das contas. Mas naquele momento, a pressão que o Sport já estava tomando era muito além do aceitável.
Muito. Esse, para mim, é o ponto-chave, Fred. É muito além do aceitável. E até, como você já disse, a entrada de Carlos Alberto, vá lá. A de Lobato se justificou, acertou um lance. A de Arthur Souza é o treinador assim que. Não sei, isso é um problema para Pepa na carreira dele, se ele continuar assim. Tomara, inclusive, que nos próximos clubes ele seja uma pessoa diferente. Porque se essa convicção dele for todo o trabalho dele daqui para frente, ele vai ter muito problema ainda. Porque, assim, no fim das contas, o cara não ter cedido para nada, cedeu na escalação, todo mundo ficou feliz, né? E como vocês falaram, na hora que tava ali Carlos Alberto para sair no lugar de Pablo, todo mundo, opa, Pepa acordou, vou fazer o que vocês querem. Tá aí, vou fazer o que vocês querem. Mas no final é mais forte do que ele, meu irmão. No final das contas, ele disse, ó, meu irmão, eu tenho que ter um centroavante, e o centroavante é esse menino aqui. Se ele foi mal servido de centroavante, ele pode queixar, eu fui mal servido de centroavante. Foi. Mas na hora que você é mal servido... Foi, é. Mas é verdade, mas na hora que você é mal servido, se você é um treinador realmente bom, aí você busca soluções, aí você fala, aí você não bate na parede, porra. Aí ele bateu na parede, ó, fui mal servido, e se é com isso aqui, então vai ser com isso aqui. Você pode ser mal servido, como no restaurante, ó, não quero, meu irmão. Assim, ó, você botou pra dizer, ó, não quero, vou comer outra coisa aí, meu irmão. Aí ele não. Ele já tá, ele tá mal servido de atacante, então o atacante vai ser aquele, não tem outra opção. O cara isso, tá assim, arrumando um pontinho, Cássio, no Maracanã. Assim, foi tá um pouco inteligente numa escala assim que a gente não tá na cabeça do cara para saber o que ele pensa, mas assim, é muito difícil ter. A impressão, no fim das contas, a gente só tem impressão. Sabe a impressão que eu disse, eu fico pensando assim, eu vou pontuar com o Arthur Souza. Assim, eu penso assim na cabeça dele, sabe? Esses caras falam, e eu vou pontuar com o Arthur Souza em campo. A impressão que eu tenho é essa, é de não dar o braço a torcer para dizer, ó, o menino tava aí e sai ponto, ou de repente ganha o jogo com ele. Porque, sendo de uma forma racional, tipo, qual é a melhor coisa que eu posso fazer agora? Não pode, mesmo, que esse ser humano que estava treinando o esporte achar que isso era a melhor coisa que ele podia fazer, não. Não foi isso que definiu a derrota do esporte, mas ao mesmo tempo, no fim das contas, o esporte ficou basicamente sem 2 jogadores. Porque o outro também, o de 15 milhões, assim, fez muito pouco. Aí o castigo veio, Fred. Teve a chance, o Sport teve a chance de pontuar, teve a chance até de vencer, mesmo não fazendo um bom segundo tempo. O Sport fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo do Sport foi ruim, mas querendo ou não, curiosamente, na última vez que o Sport tinha ido no Rio de Janeiro, foi a mesma coisa, só não foi de virada. Mas foi assim, foi a última bola do jogo foi David Braz, assim, tava 0-0, o Sport tentando reagir naquele campeonato, foi rebaixado. Na última bola, uma bola aérea, aí David Braz fez 1-0 no Fluminense. Dessa vez foi Everaldo. Cauê, um passo à frente. Sua vez aqui de trazer o comentário. Como até a gente já colocou um pouco aí, Fred, Pepa resolveu, talvez, resgatar um pouco do que deu certo para escalar o time. E talvez isso tenha refletido num primeiro tempo competitivo do Sport. O Sport sofreu defensivamente em alguns momentos, o Fluminense conseguia atacar muito pelos lados, fazia muita dobradinha ali pelos lados e cruzava, e aí a dificuldade do Sport defensivamente na bola aérea é um time que toma muito gol de bola aérea e de bola parada, muitas vezes bola parada, e não faz cosquinha na bola aérea do ataque. Assim, perdeu todas. O Sport não conseguiu atacar a bola nos escanteios ofensivos. Mas pelo menos o time conseguiu fazer aquele jogo competitivo, e ao contrário daqueles jogos iniciais do Brasileiro, que foi falho no arremate final, o Sport pelo menos hoje conseguiu resolver com as poucas bolas que chegaram lá, talvez umas 3 bolas ali, conseguiu resolver com o Pablo. E você virar o primeiro tempo de uma maneira que te deu uma esperança de que, opa, é hoje. Até porque esse jogo do Fluminense, até brinquei antes do jogo lá no grupo da gente, eu tô com uma esperançazinha. E onde eu estava mais cedo hoje, no aniversário que estava hoje, coincidentemente ou não, um amigo do meu primo falou, Cauê, Pablo hoje e tal. Bicho, eu não gosto de Pablo, não sou fã de Pablo, não. Mas eu acho que talvez seja o dia do homem hoje. Se Pepa, porque eu imaginava que Pepa ia seguir uma linha de raciocínio de tentar recolocar em campo o que tinha minimamente dado certo. E terminou acontecendo. Só que
A gente volta para o segundo tempo, Renato começa a mexer e Pepa não consegue acompanhar. É como se Pepa vivesse num mundo onde só existe ele, onde fatores externos não acontecem. Ele não consegue Perfeita definição, Cauê. responder. Perfeita definição. Ele vive num mundo que só existe a lógica do que ele pensa. Isso. E ele vai ali É o abraçado com ela, aconteça o que acontecer. 4-1, é o centroavante mais pivô. E ele não consegue, em momento algum, tentar enxergar de, opa, o Fluminense melhorou, o que é que eu posso fazer para brecar? Ele não. Ele só enxerga o dele. E só consegue enxergar o time dele. Porque muitas vezes, quando você ataca o adversário no sentido de tentar inibir o que o adversário vem fazendo de melhor, você consegue não só se defender, mas melhorar o seu potencial ofensivo também. Mas Pepa vai no seu quadradinho. E a única diferença que ele faz é tentar botar mais um atacante de velocidade pelas beiradas, quando o time já estava em outro modo de jogo. O time já estava em modo de jogo tentando ter a bola nos pés, que foram aqueles 10 primeiros minutos do primeiro tempo. Por mais que não conseguisse agredir o Fluminense, mas conseguiu até, então, ali, abaixar a temperatura. E aí, esse ato de 9 minutos de mudança de jogo pro Fluminense, e aos 19, quando ele bota Lobato ali no lugar de Atencio, é quando degringola de vez a partir daí. Porque o Sport passa a não ter mais a posse de bola, passa a não ter um time mais competitivo, e minimamente o que deu certo no primeiro tempo, que eram aquelas esticadas pegando a defesa do Fluminense descoberta, porque o Fluminense tem uma dupla de zaga pesada, e aí deu muito certo, porque o Fluminense no primeiro tempo resolveu subir muita marcação e deixava, sobretudo ali o lado esquerdo do Sport, direito do Fluminense, mas estava muito exposto o Samuel com o Inácio, que é muito lento, e Hércules não conseguiu encaixar. Mas no segundo tempo, as modificações de Renato conseguiram melhorar ali, e o Sport não conseguiu mais explorar com tanta facilidade isso. Essa bola de, muitas vezes, como o Cássio bem disse no comentário dele, o Sport não trocava 3 passes para criar algo e lançar essa bola, não. Era muito recebeu, deu. Recebeu, deu. Era uma ligação muito direta, porque no primeiro tempo ficou muito encurralado com a marcação do Fluminense. E aí, Pepa, quando perde o compasso, quando sai do trilhozinho dele, quando o trem muda o caminho, aí ele se perde demais. E aí ele vira passageiro da agonia. Porque o time não consegue voltar. Sempre. Isso, o time não consegue voltar. Ele não consegue, com as modificações, mexer ou parar a sangria. Arias cresce muito no meio do segundo tempo. A saída de Ganso dá uma destravada no Fluminense grande também. Muito, muito. Porque aí os caras começam a rodar mais fácil. Porque ao mesmo tempo que Ganso estava dando um certo trabalho no Sport no primeiro tempo, para o encaixe da marcação, Rivera e Zé Lucas estavam apanhando muito no primeiro tempo, porque Ganso voltava para receber a bola quase como se fosse um volante, e os volantes atacavam a bola, o espaço, e o Sport estava com muita dificuldade nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, quando ele tira Ganso e bota Lima ali, e Nonato no lugar de Hércules, ele passou a ter gente com fôlego para correr. E ter mais fôlego para marcar, para impedir o Sport de justamente aqueles 10 minutos do Sport tocando bola para lá e para cá, acabou. Porque o Fluminense não teve a mesma passividade. E aí já chegou um momento de um jogo até ficar mais franco, depois do 1-1, naquela reta ali de 30 minutos em diante, o Sport tentando,
só que com a sua incapacidade, por falta de qualidade até, das peças ofensivas, e a gente vendo o Fluminense crescer. A gente vendo o Fluminense com áreas sobrar. E aí chega a bola de lateral. Chico já tinha falhado ali no primeiro gol. Porque se você vê o lance do primeiro gol, quando o Barleta dá o bote equivocado e Arias olha para o meio da área para ver quem vai dar. Hereda tenta acompanhar o atacante, que é bem mais alto, mais forte que Hereda. Você vê, é muito sintomático. Tá João com o Everaldo, no corpo a corpo com o Everaldo, mais pro meio da área, e tá Chico sozinho, pô. Tá Chico. A imagem, assim, é Chico sozinho. E depois reclamando do que aconteceu, do desenrolar. Mas ele culpado também ali. Porque era para ele tentar ser o corte, a bola passa na pequena área. Então ele era para ser o cara, se ele estava sem ninguém ali, para tentar cortar a bola na primeira, logo no início da pequena área. E a bola passa, cruza, encontra o atacante peruano do Fluminense. E no segundo tempo, que é a imagem que a gente tem aí que eu peguei, Fred, é absurdo. O que Chico... Vamos trazer a imagem, por favor, Márcio? O que Chico está fazendo? Veja onde Chico está. Assim, lateral, estou lembrando, não tem impedimento. Exatamente. Lateral não tem impedimento. Não tem impedimento. Você vê Everaldo na banheira, sozinho. Tudo bem que o cara não ia conseguir acertar Everaldo lá dentro. Mas você vê aí a movimentação que está tendo de Arias. Tá claro que Arias está se movimentando para receber essa bola, pô. E Chico simplesmente... Na verdade, as telas estão até ao contrário, né? A tela da direita, ela vem antes. Isso. E Chico... Que aí a tela da esquerda, ela... Se puder trocar, Márcio, não sei se já veio assim a imagem. Eu acho que já veio assim, mas eu tenho as fotos assim. se quiser. Então deixa assim. Mas é a tela da esquerda que vem depois. Vê como a área se distancia de Chico, e aí é Rivera que sai atrás. De costas. Pronto, porque não tem a sequência. Aí ficou mais perfeito. Eu não mandei o vídeo porque termina que a câmera muda repentinamente. O próprio câmera foi pego de surpresa. E já pega o fim do lance. Mas Rivera corre de costas, porque eu acho que ele nem vê Arias. Ele corre de costas porque a bola vai no sentido dele. Então ele corre de costas e pega Arias, e aí não sei se ele sente ali, ele dá uma de como sente o... Mas erra também, lógico, ali você vai até a morte. Cai o ombro, você vai. E ele larga Arias, e aí já tá todo mundo refém. Depois que chega naquele momento com Arias ali, meu amigo, todo mundo para cabecear, aí já tinha quebrado totalmente a linha defensiva. E volta, Fred. Eu vou trazer um momento do jogo que para mim é muito emblemático do trabalho de Pepa deste ano. 9 minutos do primeiro tempo. Falta no círculo central, quase no círculo central. Acho que foi em Lucas Lima até. Lucas Lima pega a bola, vai todo mundo para a área. E ele levanta a bola na área. Isso é de uma pobreza. Primeiro que o Sport não é um time que mete gol de bola parada na área. O Sport tem uma dificuldade imensa. E aí tu vai com 9 minutos de jogo, a bola no círculo central. Tu manda todo mundo para a área para cruzar. Então, meu amigo, o treinador que indica isso para o seu time é de uma pobreza de linha de raciocínio e de pensamento que não tem tamanho. E isso marcou o trabalho de Pepa neste ano. Talvez o sucesso de Pepa em 2024 tenha sido muito porque o patamar era mais baixo, o elenco do Sport era superior a boa parte dos que estavam concorrendo, e quando o Sport saiu um pouco ali do normal, saiu um pouco do que Pepe encaixou, que foi quando perdeu os centroavantes, foi aquele bumba meu boi. O Sport ficou ameaçado de não subir
porque simplesmente Pepa, naquele momento, e hoje está confirmado isso, não foi por acaso. No fim das contas, o trabalho de Pepa, o bom momento de Pepa, foi só as 6 primeiras rodadas da Série B. Depois daquilo, nunca mais houve uma boa sequência do trabalho dele. Nem subindo, nem sendo campeão pernambucano, nem na Copa do Nordeste, nem do Brasileiro. O primeiro mês dele no esporte foi o único momento realmente bom que ele teve. Até por Cássio, pronto, um ponto que eu acho muito positivo de Pepa é porque talvez, por ser a linha estrangeira, é um cara que jogo fora de casa não é bunda na parede. Tenta vencer. Então talvez isso tenha feito um efeito muito grande na Série B. Porque você superior na Série B, você atacante, você ganha. E a gente é muito acostumado, às vezes, com um treinador brasileiro que fora de casa tem aquela coisa de um empate, mesmo você sendo superior. E aí, quando você pega um treinador que termina tendo uma linha de que é fora ou dentro, a gente pode vencer, termina mudando, pô. Você acha que, pô, sobretudo quando você é superior. E isso alavancou muito a campanha do Sport ano passado, na Série B. Mas quando foi necessário, quando ele pegou um treinador minimamente ali, que é o treinador do Operário, que hoje está no Mirassol, que conseguiu destravá-lo, conseguiu travá-lo taticamente, Pepa não saiu. E quando vira este ano, a gente vê se deu todas as chances. Se Pepa reclama que no Cruzeiro foi injustiçado, ele não pode reclamar no Sport, não. Ele teve todas as chances. E não reclama, não. Todas as oportunidades de errar. Ele teve tudo de erro que ele pôde. E assim, vou inventar aqui. Foi. Tudo de erro que ele poderia. Ele fez. E teve a oportunidade de fazer tudo diferente. Rodou o time como ele queria. Trouxe jogadores de um patamar financeiro que o Sport talvez nem pudesse trazer. E o Sport está num cenário que, se não for Zé Lucas, talvez o CNPJ do Sport tivesse muito ameaçado. Mas tem Zé Lucas para salvar a pele de Yuri e Romão. Vai ter Zé Lucas. Porque a remada vai ser grande. A remada daqui para frente vai ser grande. Olha. E se tem culpa de Pepa, tem. Mas os sócios majoritários desse fracasso, dessa vergonha que o Sport está fazendo nessa Série A, porque está no Z4, nesse momento da competição, talvez fosse algo real pela tabela. Mas não está tendo essa campanha vexatória de 2 pontos, não ter vencido ainda. Aí, meu amigo, são os sócios majoritários que botaram o DNA, que trouxeram Arthur Souza. E Arthur Souza, traz ali por acaso André Figueiredo, que é o gerente de futebol do Sport também. Não sei nem qual é a função, mas é pago para isso. Era gerente da base do Corinthians. Ou seja, conhecia Arthur Souza do Corinthians. Sabia a desgraça que Arthur Souza era. E se não pediu para trazer, deu aval. E se não deu aval, ficou calado. E quem fica calado, sabendo quem é Arthur Souza, que demonstrou aí que não tem a menor condição, não joga a Série B. Arthur Souza não joga a Série B no Sport, de reserva. Então, meu amigo, tem sua DNA também aí. Então, essa gestão do Sport é totalmente sócia majoritária dessa vergonha que vem sendo a campanha do Sport nessa Série A. Fred, só o complemento do que o Cauê está falando, a gente pode até debater, mas só dizer o seguinte, que o Sport vai tentar se recuperar no campeonato e tal, mas nesse momento parece muito mais plausível que o Sport continue numa fase do que passa a ter uma boa fase, mesmo trocando de treinador. Nesse momento, eu acho que era bom ligar um temor de não fazer uma campanha tipo a do América de Natal de 2007. Ou a da Chapecoense de 2021, que são as duas, acho que são 15 pontos. Porque nesse momento, assim, o risco né, não é assim, tomara que melhore, tomara que o time reaja de alguma forma, ou pelo menos seja digno para competir, porque o Sport não está competindo. É um saco de pancadas no campeonato. Nesse momento, não é desprezível a chance do Sport estar começando a construir um dos maiores vexames da história do clube. Assim. É bom quem faz o futebol do Sport, do planejamento, ficar atento que, porque assim, mesmo que o jogador tenha técnica, uma hora o cara larga também, tá ligado? Uma hora o cara não vai ficar correndo pro time fazer 15 pontos. Caiu, assim. Então, assim, é bom entender que
o Sport precisa competir até para o grupo continuar tendo gana, porque em algum momento, se perder isso... Para ter alguma chance de trazer reforços, porque daqui a pouco vai ter aquela linha que os reforços não vão vir. Ou não. Ninguém vem. O treinador para trazer começar agora... a que o dano é tão grande que o dano pode estar desenhando aí É bom reagir logo, viu? O treinador para trazer agora, e a gente vai falar mais à frente, meu amigo, o treinador vem porque um treinador patamar maior, se vier, vem pelo dinheiro. O cara não vem pelo projeto de Yuri Romão, como ele disse semana passada, que o projeto continuava... Ou pelo desafio, né? Pelo desafio. Não vem por isso, não. O cara vem por dinheiro no bolso. E vem pedindo mais. Se o cara ganha X, o cara vem para X mais 1. Agora, a turma meiota, treinador meiota, pode pegar, porque sabe que já tá na merda mesmo, que der, deu. Se eu conseguir tirar um pouquinho, eu já faço meu nome, se não, passei por lá, pronto. Mas vai ser difícil trazer jogador, convencer os caras a vir, vai ser difícil trazer treinador, vai ser difícil sair desse marasmo, tem que trazer alguém que sacuda, tem que fazer com que o DM trabalhe, tem que tirar a turma do Paiva, porque eu acho que o ventinho do Paiva tá fazendo muita gente ficar dodói, e tem que tirar. Porque não pode. Ou era Pepa que fazia a turma ficar dodói? Não sei. Será que era excesso de carga de trabalho desses caras? Precisa ter explicação também. Porque não pode o Sport ter um elenco que talvez seja o elenco que tenha mais problemas físicos, musculares da Série A. Não tem condição de um elenco. Ah, beleza, o Sport talvez seja um dos clubes que mais jogou nesta temporada, na Série A, porque tem Nordestão e tal. Mas não esses jogadores. O Sport rodou. Então não pode estar todo mundo chacelado. Não pode estar 35 minutos o time morto, como estava. Não pode. Reta final do segundo tempo estava assim... Lucas Lima mesmo estava completamente destruído fisicamente. Levou então, amarelo por isso. Caiu naquela bola que gera o último ataque do Fluminense por isso. Então não pode. Não é só Pepa. Tem várias outras coisas acontecendo. E precisa... Uma coisa foi feita. Por mais tarde que tenha sido, por mais que essa gestão tenha deixado o Sport sangrar, deixando perto de morrer, mas precisa ser corrigido muito mais coisas. E não somente a troca do treinador. É isso. Tá. Fred até colocou no Twitter, apareceu para mim agora. Fala, aí sobre tu dando o RT na matéria do linha 45, e tu tuitasse em cima assim. O INE colocou, né? Fim da linha, Sport demite Pepa após o início do Brasileiro não ser vitórias. Aí tu comentou em cima. Agora é fácil. A frase nem é essa, a frase seja, talvez agora seja tarde. É porque o agora é tarde, eu falei antes, quando eu analisei a queda. Como apareceu agora, eu digo, vendo essa várias, talvez agora seja tarde. Aí é que o Sport vai ver. O dano já tá, assim, o Sport tem 9% de aproveitamento no campeonato. É ridículo. Fator anímico, pô, fator anímico. 9%. Se você arruma um ponto por rodada, um ponto é 33%. O Sport tem 9%. 2 de 21. Assim, se é planejamento, tá no meio daquela conversa mole, assim, veja só, o dano tá, pode escapar, pode ter outros exemplos, tem, mas assim, se o Sport escapar, o Sport já passa a ser, Cauê, aquele exemplo, o Sport de 25, tá ligado? Que a gente faz. Fluminense 2009, o Fortaleza de 22, o Ceará de 2018, já passa a ser um exemplo desse, porque o buraco que o Sport tá, é para que se escapar, virar exemplo, porque o buraco tá, meu irmão, tá tipo, ganhando o jogo, talvez não saia da lanterna. Detalhe, matematicamente, se o Sport tivesse vencido o Fluminense, o Sport sairia da lanterna, porque o jogo vai ser Santos e Grêmio. E é muito danoso você perder um jogo como esse no último minuto, pô. Porque seu fator emocional, pô, claro, que já tava assim, aí você consegue fazer um jogo justo no primeiro tempo, aí tu consegue fazer o que tu não vinha fazendo, que era acertar a barra. Aí tu toma 2 gols mequetrefe desse. Tava na cara.
No intervalo, a entrevista O de primeiro Pablo faz parte. Eu acho que o No primeiro, intervalo, pô, Cássio, eu a tenho que entrevista botar o de mérito Pablo para é. Arias também. Agora, o segundo tempo, naquele momento, de onde vem a jogada, como o Fred falou, um lateral do meio campo, aí no momento onde você já Mas, tá... Cássio, É para estar consciente de que, ó, ali o primeiro o Sport tá jogando o jogo e levou o gol. No segundo meu irmão, falta um minuto para acabar. O cara sabe em campo. Falta um minuto para cadê acabar. Arias, né? Cadê Arias, né? Cadê Arias? Cadê A bola Arias? vai para Arias. Todo Cara, mundo não deixa recua nem e a tal, bola. assim. Aí A tá bola Arias pode nas chegar costas de nele. Chico, pô. É. Ainda é E ridículo, Chico é sem ridículo. nem ver. Chico não sabia onde estava Arias. E é um ponto assim que Pablo, quando sai para o intervalo, ele é entrevistado, a repórter pergunta: é que vocês ficaram conversando ali quando acabou o jogo? Quando acabou o primeiro tempo? Que não dá para ficar deixando cruzar essa bola na área com liberdade. Isso, exatamente. Né? O Fluminense Enfim. abusou disso, pô. Só Tava fez muito isso, frágil Cauê. isso. Não teve nenhuma outra, basicamente nenhum outro tipo de jogada que levou pressão, que não fosse Arias vindo pelo fundo e cruzando a bola na área. Botava Ou outro. Dizia, ó, Fabrício, ó, tu vai entrar em campo. Aquele ali, ó. Tá vendo aquele cara ali? É isso, pô. É. Ó, é teu. Mas para ele, Fabrício agora é meia. Fabrício agora É joga no lugar teu. do Lucas Lima. Pro Ele treinador, não Fabrício joga no lugar do vai Lucas Lima. passar. É missão. E Fabrício é o cara de missão. A tua missão é essa. Esqueça esquema tático. Ah, porque o cara joga na esquerda, eu estou mais na direita. Esqueça. Você é a sombra de Arias. Acabou-se, pô. Acabou-se. Vamos iniciar uma leitura de superchats aqui e a gente vai fazer da seguinte forma, tá? Os superchats sobre Pepa, a demissão de Pepa, única e exclusivamente a saída de Pepa, a gente vai ler agora. Os superchats sobre jogadores, a gente vai ler no próximo quadro, que é quando a gente passar para as análises individuais. Depois das análises individuais, hoje o programa não acaba. Hoje o programa segue com o pós-Pepa. Vamos começar a debater os nomes. Afinal, vida que segue, né? Ou semi-vida que segue, sobrevida que segue, seja qual for o termo. Inclusive, vamos trazer um slide do Power BI mostrando o destino dos times que tinham 2 pontos na 7ª rodada, tá? E aí, a gente vai, nesse bloco, ler os superchats sobre nomes para substituir o treinador português. Então, Márcio, comece a trazer na tela os superchats única e exclusivamente sobre Pepa, tá? Michel Xavier diz que é um alívio a queda de Pepa e vamos de César Lucena durante 2 jogos. E o que Michel Xavier está querendo dizer com essa frase é que ele prevê uma demora da direção do Sport em trazer um substituto. Então ele prevê aí 15 dias para que Cêcio, a direção assina do Sport isso, decida. César Lucena, assina. O histórico. Tá assinado, O César histórico Lucena. dessa gestão. Era para César Lucena ter assumido esse time contra o Corinthians. É. Não, eu tô Aquele dizendo era o agora. jogo. Não, eu concordo. Então, eu cara, eu quero dizer o seguinte, mas é aquele era o isso jogo. ou não ter? Deixa César Lucena, então, pronto. Eu também. Se for César Lucena ou Pepe, eu prefiro César Lucena. Aquele era o jogo do descarte. Aquele era o jogo que sabia que foi Exatamente. muito difícil. Não era para dar a última chance de Pepe ali. Ali já era César. Vai que. Ali era o vai que. Porque o Fortaleza colocou o time reserva aqui e se tivesse 2 dedinhos arrumados, Exato, tinha vencido o jogo. E aí tinha 5 pontos hoje. E aí talvez tivesse paciência, não o jogador que tem muita dorzinha, mas o paciência para trabalhar o ponto hoje. Um treinador que fosse inteligente, interessado com o que acontece dentro de campo. E não o que Cauê falou. Cauê hoje, eu acho que Cauê hoje trouxe a melhor definição sobre Pepa. Parece que ele vive num mundo isolado, que só existe o que ele pensa. Ele ignora o que os outros treinadores fazem, ele ignora o perfil dos adversários, ele ignora a mudança dos adversários. Sem Ganso é um outro Fluminense. Os caras estavam engolindo a marcação do Sport. E Pepa, repetindo o que fez nos primeiros 25 minutos de Itaquera, só torceu. E aí, a gente comentou, né, a entrevista de Yuri Romão, a gente comentou no programa de segunda-feira.
E eu falei que eu nem achei a entrevista tão ruim assim, porque pelo menos ele bota o DNA dele. Tá? E o Yuri Romão, segunda-feira, deu entrevistas que colocaram o DNA dele. Disse assim, eu tenho convicção no trabalho de Pepa. Acabou a convicção. 20 segundos. Acabou. Durou os 20 últimos segundos. Sentenciaram. Então, tá? Você tem essa linha em que o presidente coloca o seu DNA, mas ali naquela entrevista ele tira por menos os primeiros 25 minutos em Itaquera. Acho que foi Daniel Leal, da Globo, fez a pergunta e fez assim, não, e aquele primeiro 25 minutos? Ele, não, ali foram começo de jogo. Começo de jogo o quê? Como se não contasse. Aqueles 25 minutos foram os piores 25 minutos que eu vi um time jogar na Série A. Não é o Sport, não. Em muito tempo, eu nunca vi. Ali parecia Operário de Várzea Grande e Corinthians, não o Sport. O placar é um acaso foi melhor que o Sport. O placar é um acaso, assim. O cara que fala tanto assim de performance não pode ignorar a performance que estava sendo naquele momento, não, pô. E aí, o que é que aconteceu hoje? Um pouco da repetição daquilo. Na reta final do jogo, o Sport já não conseguia mais jogar. Ia levar o gol. Então, numa bola estocada que Lobato conseguiu entrar na área e rolar, teve a chance de ganhar o jogo. Futebol é isso. Mas, enfim, vamos com mais superchats relacionados única e exclusivamente a Pepa. Tarcísio Albuquerque tirando onda, né? Com o bom e velho fica Pepa. Tarde demais, se quiser pode levá-lo, Tarcísio. Só não é barato, infelizmente. O Sport ainda vai ter que pagar alguns milhões. Isso é que é o futebol, né? Isso é que é o futebol. Cauê, como é que Yuri... Aí é a forma que faz um contrato desse aí. Isso, Guga Love pergunta... A impressão é que você sabe muito pouco de futebol, quem mais com tanto dinheiro em futebol. Guga Love, como Yuri vai explicar o projeto com a demissão? Pois é. Não tem como, né? É uma entrevista... Uma semana depois, uma semana depois, menos de uma semana depois, você pega mal demais, pô. O que incomoda... Mas detalhe, não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez. O jogo do Brusque é o maior clássico, é maior do que esse, inclusive. Que é quando ele vai para o treino, depois do jogo do Coritiba, respaldar o trabalho de Guto, botar o cacife dele ali, ó, o presidente foi cobrar, foram as matérias daquela semana, o presidente do Sport vai a treino, conversa com o grupo, e o jogo foi aquele Brusque, 1-0 no Sport, com 30 pessoas na ressacada. Assim, tem aquela frase... 30 do Brusque sem do Sport. Tem aquela frase, eu não voltei de cabeça, porque ele diz que teve pouco tempo, pô. Lembra que ele fala que o recorte é muito pequeno para definir o trabalho de Pepa como ruim. Tem aquela frase, para mim, é emblemático demais. O que incomoda muitas vezes... Caramba, a gente tá 3 de maio, eu acho que Pepa perdeu uns 11 ou 12 jogos pelo Sport, pô. Jogando o estadual, Copa do Nordeste. O que me incomoda muitas vezes no discurso de Yuri Romão e Guilherme, confesso que eu já ouvi menos entrevistas e li menos entrevistas de Guilherme, mas as últimas têm sido piores do que as de Guilherme, do que as de Romão, né? Porque aquela do Fila do Perdão, ele devia até pedir desculpa primeiro por aquela... Guilherme Falcão possivelmente vai ter que pedir muitas desculpas nessa Mas essa vida. aí, ele deveria tentar resolver isso logo. Porque mas ele deveria primeiro pedir desculpas da frase que a torcida vai pedir desculpas. Não, foi isso que ele pagasse. Não, eu acho que ele deveria entender essa frase logo. Mas eu me referi foi a essa frase mesmo. Assim, não precisa esperar. É como assim, não precisa esperar se os caras vai ter ou não vai ter a fila do perdão mais pra frente. Não era dizer, ó, acabei falando, eu queria dizer uma coisa, mas acho que a galera interpretou de outro jeito e tal. Acho que seria realmente porque aquela frase é muito ruim. Desde que ele se livre de Matheus Alexandre e Carlos Alberto, resgatando o dinheiro que o Sport gastou, que ele jogou fora, eu não quero nem desculpa, mas eu quero que ele livre, porque esse deve ser do Sport. Esse prejuízo, ele vai jogar nas costas do Sport.
porque os dirigentes passam, mas o Sport fica, e a bronca fica nas costas do Sport. Exatamente. Então, assim, primeiro ponto, ele precisa rever aquela frase dele, começar pedindo desculpa por ter, pela enésima vez, não ele, mas uma retórica dessa gestão, desde temporadas passadas, criar o nós contra todos. Nós que estamos aqui dentro, nessa nossa bolha pequenininha aqui, nós somos os certos, os inteligentes, os profissionais, os que tomam as decisões corretas. E todos vocês estão errados e vocês vão fazer uma fila do perdão por conta desse dinheiro. Porque no Celtinha, o Celtinha, Fred, os inteligentes só estão no Celtinha. Então, assim, primeiro ponto, pede desculpas disso. Porque pedir desculpas disso já ajuda a pedir desculpa mais na frente, se tiver realmente causado um prejuízo incalculável. Tem um vídeo que está circulando, daqueles assim, encaminhados com frequência, né? Tem um vídeo que está circulando no WhatsApp. Quando está encaminhado com frequência, porque está rodando muito. Que eu recebi assim, que é Yuri Romão dizendo que subiu para nunca mais cair. Então, me incomoda um pouco, às vezes, a retórica que se implantou no esporte do discurso meio coach, assim, meio empresário moderno, bem-sucedido. Pelo amor de Deus, porra. Pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Baixar a bola um pouquinho. Vamos baixar a bola um pouquinho. Subiu da B para A. Olha o vídeo aí. Subiu da B para A. A gente está preparando o clube para subir e nunca mais na história do clube ele descer. É essa o nosso objetivo. Um pouquinho mais de cuidado. Pezinhos no chão. Até porque, no fim das contas, esse é o objetivo de todos os clubes, tá? Todo clube grande gostaria de subir e nunca mais cair. Mas quando você está se colocando nessa situação, tipo, como se o clube estivesse realmente sendo preparado para passar por esse momento, é aquelas frases, tipo Arnaldo Barros, Flamengo e Corinthians vão se curvar, o Sport, aí no fim não se curvam e fica a marca. Lembrando então, assim, que Guilherme era da gestão Arnaldo Barros, né? Lembrando. E aí, é você ter um pouquinho mais de cuidado com as palavras, com a postura, para você não ser depois cobrado como arrogante, como centralizador, como alguém que se posiciona contra a voz da torcida, alguém que não consegue nos momentos de dificuldade, ao invés de os momentos de dificuldade, quando o Yuri Romão é colocado uma pressão e fica contra as cordas, vai pro nós contra eles. Nós temos a razão, vamos. Porque poderia ser disjunção. Porra, erramos aqui, acreditamos. Porra, de fato, aqui a gente acreditou que Pepa, mas não deu. Tá? Eu peço desculpa, mas vamos tentar buscar. Tem essa campanha aqui que já outro time já conseguiu, aquela outra. Vamos fechar com o novo treinador. Vai chegar um novo treinador aí daqui para quarta-feira. Vamos fechar com ele. Eu sei que está todo mundo ferido. Eu vou baixar o preço aqui. A gente vai colocar contra o Cruzeiro. Vamos colocar 15, 20 mil pessoas na ilha. Tá? Vamos criar um ambiente positivo, seja quem for o treinador. Vamos tentar ganhar esse jogo do Cruzeiro para retomar no campeonato, para tentar ficar um pouco mais próximo do 16º quando tiver a parada. E aí a gente vai ter um mês. Vamos corrigir nossos erros de elenco. Mas não tem esse tipo de discurso, é sempre fila do perdão, todo mundo é contra, vocês são contra mim, é política, é não sei o quê. Porra, é uma retórica, sabe, arrogante, coach, prepotente. Não dá, isso que tu falou é bem interessante da arquibancada. Mas assim, veja só, no fim das contas o Sport lançou, assim, o Sport subiu de divisão e só foi lançar a campanha de sócio quando já estava a lanterna no campeonato. Assim, o timing assim foi inacreditável. Sabe o que aconteceu? O Sport não ganhou 1.000 sócios na campanha de sócios, pô. Eu nunca tinha visto o Sport subir de divisão. O Sport não conseguiu adicionar 1.000. Se você entrar no site do Sport, até entrando aqui, tem 22.500. Sim, é basicamente o que tinha antes, quando lançou tinha 20.500, 21. Assim, é muito pouco. Então, nesse momento, a mobilização, eu acho que precisa ser externa também, tá? Não é só
né, só manter esse elenco com algum ideal ainda de que ainda dá e tal, porque vai ser o quarto jogo em casa. Tipo, o quarto jogo do Sport em casa já vai ser uma atmosfera de estádio largando. Já Então, não, já vai ser se você não fizer nada. Tô dizendo, já vai ser se você não Vai fizer depender nada. do treinador. Vai depender de quem será o treinador. Não acho que é do treinador, não. Acho que é do clube também. Eu acho que com acho que é César do Lucena. clube, Eu acho que com César Lucena Também. dá para encher o estádio, se for César Lucena. Mas aí resta saber se a gestão convoca o torcedor, né? Não, mas então, mas não, não tem nada a ver com o bonito. treinador. É por isso que eu tô falando. É. Cabe a gestão, não é treinador. Pode ser com o César Lucena, eu acho que pode dar gente se for com o interino. Não é dividir novamente o clube, como fez uma gestão com o Grupo Wagner, onde todo mundo é errado e o certo no Celtinha. É isso, pô. Tem que baixar a crista, porque subiu, meu amigo. Subiu dependendo dos outros. Subiu graças à vitória lá da turma lá, os Goiás, né? Goiás. De Goiás, é. Porque não teve o mérito próprio de fiz o meu aqui, ó. Foi dependendo dos outros. Então, meu amigo, é para subir caladinho. Para subir caladinho, fazer uma Série A para permanência, sem o oba-oba. Mas não, parece que do nada subiu, aí já vem de novo. Ó, vamos ser muito foda, mudou aquele discurso de vamos chegar com pior orçamento, menor. Não, já vem com aquela conversa de coach, como vocês colocaram aí, de papo bonito, de palavras que o torcedor odeia, velho. Não adianta achar que o torcedor é otário, não. Engana o torcedor, não. É isso, porque houve um tempo, sabe? Houve um tempo em que a torcida até gostava, Cauê. Mas isso ficou para trás. Hoje em dia o torcedor sabe. Porque apanhou um bocado, tá na hora de. Exatamente. E nunca deixou de apanhar. Aí é o que eu tô dizendo, veja só. Arnaldo Barros. Que imagem ele deixou dentro do clube? Arnaldo Barros vai para um jogo. Não, deve estar em outro país. Eu acho que mora em outro país. Não, a gente encontrou ele. A gente jantar. Se tal, a gente encontrou ele no jantar um dia desse, viu? Se. Foi? Só pra dizer, ele jantando num canto, a gente no outro. Tá? Mas só tinha. Detalhe, só tinha 2 mesas ocupadas. Não, mas era no shopping, só pra dizer, o restaurante do estado, ele tava conversando no shopping, ele tava num canto, ele tava no outro. Mas veja, era um restaurante, só tinha 2 mesas. Não foi assim, não foi um encontro mais. Outra parede, não tava perto, não. Não foi um encontro mais. Mas enfim. O cara tá vivendo a vida, pelo amor de Deus também. Ele tem todo o direito de viver a vida dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: obviamente, dentro do esporte, a história dele basicamente acabou. Por quê? Em parte, por conta da retórica, do tipo de comunicação escolhida por ele para se relacionar com a torcida. E é essa retórica que muitas vezes Yuri Romão acaba adotando. Isso tudo se agravou muito. Desde aquele dia em que o Sport empata com Criciúma na Série B de 2023, que Anderson Moreira dá um escândalo por conta de ter saído, acho que um dia antes, uma notícia de que Diego Souza estava apto para o jogo, que tinha treinado e ele não relacionou Diego Souza. Houve um vazamento dessa notícia. Anderson ficou furioso com esse vazamento, entregou o cargo, foi a única vez que Anderson entregou o cargo, não foi aceito. Anderson se sentiu com poder, foi para uma coletiva, utilizou a imprensa como uma escada para tentar criar a torcida contra, todo mundo contra, para começar a criar essa coisa do todo mundo contra. E a direção do Sport, à época, endossou o discurso de Anderson. E a partir dali não teve volta. Tá? Porra, não subiu. Teve um 2024. Cá entre nós, houve uma trégua maior de críticas em 2024. Ninguém ficou procurando problema. Ninguém ficou procurando a cada erro, um reforço errado, fazer uma tempestade. Todo mundo focou na análise do que estava acontecendo. Porque a janela de abril, Fred, é vergonhosa do ano passado. É vergonhosa do ano passado. A gente bateu nisso. A gente bateu muito. Mas o que eu quero dizer, Cauê, é que ninguém ficou, é até corrigindo a minha frase, ninguém ficou
puxando as coisas de 2023 para 2024. Sim. A gente deixou zerar e criticou os erros de 2024, como você diz, a janela vergonhosa de Luciano e Vini Faria. Não, a gente não puxou uma herança maldita de 2 anos de gestão. Por mais que pudesse puxar para a incompetência que se teve de várias coisas. De falta de goleiro, de achar que ia jogar sem goleiro, várias coisas. Exatamente. Mas a gente não trouxe. A gente tratou aquele conselho que você criou, esqueci o nome, comitê. Como era o nome? É isso aí, comitê gestor. Comitê. Trocaram carreiras pelo comitê. A gente tratou como um começar do zero. E batemos nos pontos de 2024. E agora, a gente está batendo nos pontos de 2025. Deixamos zerar de novo. Vamos para mais superchat sobre Pepa. Edmir, o grupo Peppa Piggers está desolado, um demasiado demérito o que fizeram com o nosso mister. Por isso o futebol pernambucano não avança e, obviamente, né, contém ironia. Eu acho que esse grupo Peppa Piggers é justamente o grupo da gestão, né, que são os que acreditam mais aí no treinador. Mas vamos em frente. Tiago Ferreira, para mim, dá a melhor ideia. Troca a multa de Pepa por Matheus e Carlos Alberto. Leva Matheus Alexandre. Onde você quiser. E a gente ainda paga passagem. Se quiser, se ele for Portugal, ele é seu. Leve ele, vá. Agora eu vou pagar a multa, não. Você já tem seu lateralzinho direito. Segurança da porra. Dá um jab da porra. Assim, monta no box. Leva. 24 milhões de reais, meu irmão. Eu falei lá Cláudio em janeiro, Mineiro, meu amigo, o Sport tá gastando dinheiro demais. E assim, e essa transformação não está acontecendo, pô. 24 milhões, o cara, assim, eu sei que o futebol tá inflacionado, mas com 24 milhões você faz alguma coisa, pô. O time vira outra coisa, pô. Vê quantos pontos o Ceará tem. E não gastou muito menos. Não gastou nem metade se brincar, pô. Veja, eu tô nem falando que o Sport gastou 57, falando 24, o Sport gastou 24, a gente fala, meu amigo. Tipo, essa transformação tem que estar acontecendo. Não está acontecendo, pô. Não, mas está comprando ativos. Um exemplo claro. O Ceará pegou para atacante Pedro Henrique. Vê quanto gastou com o Corinthians para liberar Pedro Henrique. Está pagando o salário de Pedro Henrique. Não pagou os 14, 15 milhões de Carlos Alberto, não. Que não faz nada. E vê o que é que Pedro Henrique está fazendo no Ceará. Vamos lá. Cláudio Menino, o que deixa a gente indignado é a demora para demitir. Tarde demais, né, Cláudio? Vamos seguir em frente. Inácio Andrade. A fila do perdão não vai sair, não? É isso. Filinha do perdão. Eu acho que ele não quis dizer isso, não, Fred. Eu interpreto. Inácio, deixa nos comentários, caso eu tenha interpretado errado. Eu acho que ele se referiu à saída de Guilherme Falcão, na verdade. Ah, tá. Volta lá, porque tá chamando então. Volta o superchat. Inácio, eu interpretei dessa forma. Se ele tiver. Não, você tá certo, você tá certo. Ele tá chamando Filhinha do Perdão como se fosse um alcunha. Como se fosse o apelido, Falcão, dizendo que. Né? Eu interpretei desse jeito. A saída de Guilherme Falcão. A gente tá com uma enquete que era se Pepa empatasse, deveria se sairia ou não. O que é que a galera achava? Essa enquete acho que já tá mais do que resolvida. 62% diz que acha que não demitiriam Pepa. Demitiria. A nova concordo, eu votei sim. A nova enquete é: você acha que Guilherme Falcão também deve ser demitido? Pode fazer essa enquete aí. Além de Pepa, Guilherme Falcão também deve ser demitido. Nem sei agora se o termo é demitido, né? E vai entrar aqui. Veja, ele é vice-presidente de futebol. Assim, não é, seria destituído, retirado, talvez seja. Retirado. Destituído talvez seja. Se antes da eleição, todo aquele processo que teve o afastamento de um grupo enorme de rubro-negros que apoiavam Yuri, se a turma debandou, pra quem? O Celtinha não cabe muita gente, não. Não tem não, veja só, não vai sair não. Perfeito, Cauê, não vai sair porque também não tem quem entre. Quem é que assume? Tá? Já está aberta aí a enquete relacionada a Guilherme Falcão
E eu acho que vai ser um dos maiores resultados aqui percentuais que o enquete já trouxe. Vamos lá. Muito no calor e tal, mas de fato o trabalho é questionável mesmo. Isso aí é óbvio. Tá? Mas eu sou contra, deixa ele lá, até porque alguém vai ter. Ele vai ter, como o Cauê falou, antes dele sair, ele precisa negociar, arrumar um destino para Carlos Alberto. Precisa. Eu acho que é um papel dele, se for. Convencer Pepa a reduzir a multa para poder ir embora e trazer outro. Ele que se vire, meu amigo. Ele que se vire. E vai ter que se virar. Vamos em frente. Ana Litvak, talvez. Recuperação muito difícil para os poucos bons jogadores bons que o Sport tem. Hoje Pepa não escalou mal, de fato não escalou, mas mexeu tudo errado. A diretoria é maior culpada, já esperava. Eu ainda vou defender Pepa aqui num ponto. Eu nem acho que a entrada de Lobato e do Queiroz, não sei a condição física que Zé Lucas já estava, mas se tinha que sair Zé Lucas, tinha que Era tinha que ser do Queiroz mesmo, não tinha o que fazer. Eu não teria ido com Lobato no lugar. Era Tito Ortiz. Eu não teria ido com Lobato, porque ali eu já estava numa cabeça mais de O sustentação. Fabrício. O Fabrício jogando ali aquilo. Lembra o que o Cássio falou? Não sei se Cauê estava nesse programa. A melhor forma de colocar Fabrício hoje é você é atacante pela direita. Pronto, era isso. Ele ia para a vaga de Atêncio. Você vai ser atacante na direita ajudando a marcar aqui. É corredor, Fabrício. Corredor. Auxiliar de Hereda, que estava se lascando muito ali também. Muito, né? Então é isso. Mais superchats relacionados a Pepa. Deixa eu só fazer um aviso aqui para Márcio, para nem ir para o ar, tá? Chegou um dos superchats, foi um dos últimos que chegou sobre Pepa, falando sobre a origem dele, o país. Isso aí não vai nem para o ar, não vem nem para a tela, tá? Márcio, não tem nada a ver qualquer tipo de relação nesse sentido. Então chegou um superchat nesse sentido, para nem trazer para a tela, pode desconsiderar. As críticas são relacionadas a Pepa. Da liberdade a galera falar uma merda qualquer. Exatamente. Então, não vai entrar nenhum termo que fale até sobre porque eu não vi nem o que é, mas pode ser até crime. Normalmente quem está falando. Exatamente. Vamos seguir aí. Não precisa nem mandar para o castigo, não. Pode deixar passar, mas só não precisa trazer como superchat para a tela, tá? Porque às vezes o cara quer fazer uma piadinha e se ele insistir e ficar fazendo, bota aí uma suspensão. Mas o importante é não trazer para a tela. Márcio, ainda tem superchat sobre Pepa ou podemos seguir para o campinho? Lembrando que depois das análises individuais, a gente vai trazer os superchats sobre o pós-Pepa, tá? Que é bem, bem importante. Tem o último aqui, né, de Thiago, que está no Canadá, dizendo que o Náutico tem mais gols na Série A que Pepa. É verdade. Esse superchat que acabou de chegar. Pepa assistir Arias acabar com Cariús hoje foi inacreditável. Parece que não entende o básico. Eu acho que Cariús até fez. Sem ter sido culpa de Cariús, mas sobrecarregado ali. Sim, porque eu acho que Cariús foi mal. Nossa, jogou. Não. Aí veja só. Em qualquer contexto, o Arias ganharia de Cariús. O Arias é um jogador, ele faz o melhor papel dele do que Cariús faz o papel dele. Então, assim. Se eu entendi o comentário, naturalmente. Vinícius, o time de Dalpozo jogava melhor do que esse. Não consigo achar esse time ruim. O problema, na minha opinião, sempre foi Pepa. Esse time tem saída. Agora, talvez o campeonato não tenha. Se tivesse tirado 3 joguinhos antes, para arrumar 3 pontinhos aí, e tá com 5 pontos agora, 4, 5 pontos, para arrumar mais uns 3, 4, e ir para parada no jogo. O problema é que o Sport precisa arrumar 2 vitórias aí agora. Para ir para a parada do jogo. Voltar para o. Voltar. O Sport precisa de 8 pontos até a parada. É arrumar 2 vitórias. Sabe Deus contra quem? Eu acho que o segredo aí é conseguir se reequilibrar e Mirassol e Ceará fora pontuar.
Que são equipes que dá para encarar. Isso, antes que algum torcedor do Ceará que ganhou hoje, o cara pensou assim, perceba que isso é só um pensamento dentro da lógica do esporte, não é que o esporte tem condições de ganhar. É só que olhando a só necessidade. O Ceará é questão de o jogo, o Ceará não perde para ninguém em casa. Perdeu do Palmeiras na Copa do Brasil, sabe? Mas é isso, você vai ter que vencer, pô. Não pode descartar mais jogo fora. Porque os dois, faltam 4 jogos pro Sport, não 5, né? Só que antes da parada, o do Flamengo não vai ter, faltam 4. 4 jogos. Cruzeiro, Inter, Mirassol, Ceará. Tem que pontuar. Tem que arrumar 6 pontos aí. 3 fora, 3 em casa, pelo menos. Porque ganhar do Inter em casa não vai ganhar, não, velho. Tá? Então, assim, a não ser que pegue ali um recorte de Libertadores, o Inter precisando tirar um pé. Mas, enfim, a gente fala disso daqui a pouco. Vai ter que arrumar um formato, Fred, de jogo. Hoje, onde eu estava, até falei, na Série B, às vezes você fazer um óbvio, que é na Série B, não, desculpa, faz uma marcação forte para você roubar a bola e joga lá na frente, e deu certo no primeiro tempo. E deu certo. Eu até lembrei, o que é que o Santa Cruz fazia com o Sport? Roubava a bola, os caras nem olhavam. Metia Thiaguinho. Agora, lógico que você vai precisar ter a competência de finalizar corretamente. E hoje o Sport conseguiu. Porque o Sport fez isso hoje, sofrendo para criar algo, mas quando roubava, via as linhas da defesa do Fluminense alta, jogava nas costas dos zagueiros lentos do Fluminense e conseguiu criar chances de perigo no primeiro tempo assim. Então, às vezes, é simples o modelo de jogo a ser adotado para quando você não consegue um time mais refinado, apesar das peças que você tem. Eu acho que o Sport tem peças no meio de campo que poderia até tentar ser mais refinado. Só que o descompasso com o restante das posições é tão grande que você não consegue. É como se eu jogasse com um time de Série A no meio e o time de Série B no ataque. Aí fica difícil. Perfeito. Tá? Vamos seguir aí com o superchat. André Luiz Araújo, quando ele trocou Pablo por Carlos Alberto, eu disse agora vai. Aí do lado tava um homem entrando. Respondi até o post de Cássio no X. Exatamente, né? Ricardo Nascimento. Isso aí eu acho muito grave. Porque o futebol, quando o Sport quando contratou o atacante, ele vem com essa função, um cara que pode jogar de centroavante, um cara de velocidade, de explosão. E acabou o trabalho de Pepa. E ele nunca fez esse teste, pô. Ele preferiu jogar 7 vezes com Arthur Souza, porque o Sport tem... Não, 6, né? 6, é porque ele não jogou com o Bragantino. Ele preferiu jogar 6 vezes com Arthur Souza de centroavante. 6 vezes. E nunca ter testado. Assim... Eu ia falar... até respirei aqui. Arthur Souza não tem 5 minutos de futebol, pô. Se você disser, bicho... Pô, o cara fez 5 minutos ali. Não tem. Veja, terminou o trabalho de Pepa. E ele... do branco Arthur Souza, né? O branco Arthur Souza. Cauê, o Sport gastou 15 milhões no atacante, que parte do valor dele é um cara que pode jogar de centroavante, é um cara que pode jogar na explosão. O Sport pagou o que pagou por essa característica. E o treinador foi incapaz de usar o cara um minuto nessa função. Um mísero minuto, e o cara jogou 200 minutos com um jogador que veio para ser terceiro atacante, e nem mesmo esse cara, tendo jogado já 5 vezes, sem que tenha ajudado ele nenhuma dessas 5 vezes, na 6ª vez ele chegou a ensaiar, aí na hora o cara pensa e fala, não, é melhor Arthur Souza, e Carlos Alberto, cara. Ele chega, porque veja, como vocês falaram, sairia Pablo e traria Carlos Alberto, ou seja, 5 minutinhos, 12. No last dance a culpa é de Barleta. A culpa é de Barleta, que estava cansado. Pronto, no last dance de Pepa ali, ele disse, vou testar, esse cara fala tanto. Esse cara é de jeito não, pô. Esse cara é todo mundo, quando fala, é só força de expressão. Aí, no last dance de Pepa, ele quase saiu isso. Aí assim, vem Arthur. E na hora que Barleta pede para sair,
Se você não é um treinador que na sua cabeça só funciona quadrado, quadrado, bola, bola, lateral por lateral, atacante por atacante, meia por meia. Se você é um treinador dessa forma, primeiro, se o treinador é dessa forma, o Sport não precisa estar pagando o que pagava para Pepa. O que não falta é treinador que faz isso. O treinador é para olhar o jogo e falar, meu amigo, se eu preencher ali, é encontrar saídas. Quando você paga caro, é para encontrar saídas. Quando você paga, a própria questão do Carlos Alberto, quando está pagando tanto quanto o Sport pagou, é porque o Sport imaginava que está trazendo 2 atacantes. Está trazendo um atacante de lado e está trazendo um centroavante. Mas é o treinador que é um feijão com arroz. Meu amigo, sem sazão nenhum, não sei nem se funciona, meu irmão. Assim, o cara não testou. Acabou. A gente está vendo na tela, Pepa demitido. O treinador sai. Isso para mim é marcante, pô. E quando eu falo, até perdi até o que eu ia dizer, Fred, até para não perder a linha de raciocínio. O futebol do Sport, numa dessa, o departamento de do futebol, isso não é mexer na escalação, não é dizer faça isso não, mas eu acho que o cabe ao departamento de futebol do Sport, assim, eu disse, ó, não será? Só perguntar, botar uma coisinha na cabeça do cara, será que não cabe? Em vez de tantos testes assim, será que esse jogador, nessa falta de centroavante que o Sport tá, pela lesão de paciência, pela lesão de Pablo, o Pablo não conseguir jogar 90 minutos, será que não vale esse teste não? O outro tá mal também, mas esse outro já jogou Série A, esse outro já fez um golzinho de Série A, esse outro a gente pagou 15 milhões, pô, esse aqui vem emprestado, esse vem emprestado para compor o elenco. E eu acho que se a direção fez, a direção simplesmente falou, ouviu e ficou por isso mesmo, e o trabalho do cara foi encerrado sem que esse teste tenha acontecido. Isso para mim é uma prova assim de... Eu vou falar besteira de novo. Eu tô sendo muito educado hoje. Foi assim, foi pouco inteligente, mas assim no fim das contas. Assim. Faltou a torcida do Bahia para fazer um meme, como fizeram de Renato Paiva. Não, assim, mas nesse caso, assim... Mas o que me pergunta é por que o cara falou assim, não tá dando certo. Por quê? Por que não utilizar esse jogador, nessa carência que o Sport está tendo, utilizar esse jogador numa função na qual ele foi contratado? Aí alguém pode falar, é porque no treino... E que caralho o Arthur Souza faz no treino, meu irmão, para jogar cervejas? Porque, assim, porque se alguém chegar e falar que foi o treino, o que danado o outro faz no treino? Porque no jogo não faz. O tal do treino é treino, jogo é jogo. Isso é uma grande verdade, meu irmão. E no jogo isso não aconteceu. Mas assim, no fim das contas foi... A ré que ele deu hoje. A ré que ele deu hoje. Quebrou ele na emenda, assim, mas eu queria só entender por que ele pensou isso. Mas enfim, é uma decisão assim, inacreditável para um profissional que recebe um salário tão grande assim, ter tido um pensamento assim tão curto. Mas enfim. Seguindo os superchats relacionados a Pepa, tá? Temos muito trabalho pela frente essa noite ainda. Ricardo Nascimento, espero que consiga competir e lutar pela permanência. Mas se cair, é pela total falta de visão e gestão de Yuri. Devia cair junto, péssimo presidente. Tá? Aí a opinião de Ricardo Nascimento. Mas superchat... No futebol, falando uma frase só disso aí, no futebol é o seguinte, eu sempre digo, demorou 3 anos para subir na segunda divisão. O Sport nenhum presidente nunca tem demorado tanto. Assim, e por enquanto tem a pior campanha do Sport na história da Série A. Por enquanto tem a pior campanha do Sport na história da Série A. Ou seja, tem o pior desempenho do Sport na B, não em classificação, mas em tempo, né, de fazendo história. Permanência. Não, na verdade, não de tempo para um dirigente. O Sport já passou 5 anos, mas o Sport passou 5. Mas todo ano trocava. Agora, nenhum presidente do Sport teve 3 oportunidades para precisar subir o time. E nunca com tanto dinheiro, né? Sobre dinheiro, inclusive, eu e Cássio, a gente já gravou, já está pronto o vídeo sobre o balanço financeiro do Sport, tá? O que está faltando para o vídeo ir ao ar são algumas imagens, né, para ilustrar o que foi comentado, mas pode ter certeza que nesse domingo de manhã já vai estar no ar o vídeo com toda a análise do balanço financeiro do Sport, que veio e foi apresentado pelo clube com o título de Um Ano Vitorioso Dentro e Fora de Campo. Eu e Cássio... E a sua explicação foi ótima, viu? A gente gravou isso ontem, só não tá no ar. Não tem nada a ver com perdeu e tá entrando agora, não. Na verdade é só... a gente tá gravando toda a série vai sair aí até terça-feira. Tem nada a ver isso. Exatamente. Eu tô até com uma das telas aqui na minha frente agora, tá faltando só a parte visual para que a gente possa soltar esse conteúdo, tá? E vocês vão acompanhar aqui
É claro que a gente vai ter a live. Amanhã de manhã deve estar no ar esse conteúdo a mais aí para a galera acompanhar. Vamos de superchats aí sobre Pepa, sobre Yuri. Isso aí eu vou deixar para a questão de... Será que não é o elenco que é fraco? É a pergunta. Eu acho que o treinador foi muito mais fraco do que o elenco. O elenco tem problemas? Tem. Mas o treinador foi muito mais fraco. Eu acho assim, tem umas coisinhas que eu não uso de jeito nenhum para aliviar para Pepa. Será que o elenco não é fraco? Alguém aqui trocaria o elenco do Sport no elenco do Vitória, do Ceará? Acho que alguns podem dizer, hoje é fácil. Hoje é fácil dizer que trocaria. Mas a torcida do Sport trocaria? Antes do campeonato começar, ali naquele momento. A torcida do Vitória não, que já conhece mais, já gosta, já tem apego. Quanto se gastou? Tá? Quanto se gastou? A torcida do Sport preferia Sérgio Oliveira ou Mugni? Se Guilherme Falcão, se a Mugni, a torcida preferia Sérgio Oliveira ou Mugni? Agora, Pedro Henrique é preferido do que os pontas que o Sport anunciou. Essa vai ser outra questão que vai ter muita curiosidade nas próximas semanas. Se os portugueses são jogadores do Sport ou eram jogadores... Nesse momento, Cássio, nem jogam. Não, mas eu acho que... Enfim, mas essa pergunta, eu acho que esse cenário é um cenário que vai ficar meio no ar nas próximas semanas. Mas, Cássio, eu acho que vai acontecer a mesma coisa, não vai mudar nada. Vão jogar um jogo e machucar 3. Joga um jogo e machuca 4. Se a lógica for essa, o melhor é até a rescisão, que aí fica mais barato. Mas eles não vão pedir a rescisão. Não, mas a frase que eu falei foi se sairiam com o Pepa ou se sai o Pepa, beleza, saiu, eu continuo aqui e tal. Não me parece. Continue, na verdade. Tomara que continue, tomara que jogue, porque eu acho que poderiam ajudar o Sport. Não me parece terem o perfil de jogadores dizer, a gente não tá ajudando não, eu vou assumir aqui e vou rescindir meu... Não tem esse perfilzinho não. Pelo que parece, não tem perfil não. E tecnicamente, até porque tecnicamente eu acho que podem ajudar. Acho que se o Sport tem alguma chance de escapar, eu acho que passaria por Sérgio Oliveira. Muito deles, viu? Tem uma sequência do deles, time. Exato. Muito. Paciência, passasse um jogador regular no ataque, eu acho que a partir da bola aérea de paciência, até pela bola aérea de paciência de você ganhar um cara de cabeceio. A partir do próximo jogo, inclusive, porque o Lucas Lima levou um cartão amarelo, né? Então, o caso é bem importante que Sérgio Oliveira jogue contra o Cruzeiro, né? Exatamente. Porque ele na vaga de Lucas Lima, E já vamos entender algumas coisas também, Fred. Se Sérgio Oliveira jogar, aí você começa a colocar, será que havia ruídos? Não é garantia que se tenha, até porque o cara ficou fora dessa, mas você começa a colocar. Porque é muita dozinha, pô. Veja, Cauê, você recebeu, eu recebi. Eu recebi de uma pessoa que é uma fonte, a pessoa conhece o esporte, uma narrativa que se tem, outras pessoas devem ter recebido, porque conselheiros e afins, sobre aquela ausência dele no jogo contra o Red Bull Bragantino. Né? Tem uma versão aí que teria tido problemas com o Pepa. Eu nunca coloquei para frente, porque eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Tá? Mas, eu sinceramente, eu não tenho... Eu vejo muita gente com essa preocupação. Se Pepa sair, os portugueses, eu via... Pô, não tem nenhuma preocupação. Os caras não estão jogando, pô. O que é pior do que não estar disponível para jogar? Nada. O que é pior do que não estar disponível? Nada. Paciência a essa altura do campeonato, que se for ficar um mês aí fora, que é pelo que estão dizendo, é melhor se quisesse pegar o beco. Pode ajudar? Pô, pode. Quem sabe poderia. Bola aérea e tal, até porque a falta de necessidade dele, que vem se comprovando, não ajuda muito na Série A. Mas, se resolver ir embora, ajuda. Já abre espaço na folha. Mas é foda que todo mundo sai... Tem lamentações. Mas todo mundo sai ganhando tudo que tinha direito, aí é muito bom sair, né? Vem, faz uma graça, passeia, toma banho de mar, pronto, me dê tudo que eu tenho direito aí, eu não quero mais jogar não. Vou para Tailândia agora.
Matheus de Albuquerque. Tem uma razão lógica para que muitos times que começam o campeonato perdendo consigam se safar. O tempo abre para mudança. Esse gol de Everaldo salvou o Sport de si mesmo. Veja, eu vou concordar que salvou o Sport de si mesmo, mas eu não sei se vai salvar do rebaixamento. Mas que salvou dessa questão meio doentia, né, da falsa convicção, salvou. Porque a convicção, que fique muito claro, a convicção propagada por Yuri, por Guilherme, ela só existe em entrevista. Ela é retórica, Cássio. Ela é retórica. Se tivesse convicção, não tinha demitido. Não é convicção? É porque a hora também a política, por exemplo, na hora que teve já a carta de Yuri para o conselho, muita gente, deve ser muita gente no WhatsApp. Muita também, gente, exatamente, enchendo o saco. Né? Não é a gente aqui, não. Não, deve ser muita gente do clube, da política real do clube. Jefferson Nunes, gostaria de ter a resiliência de vocês em conseguir não profanar os adjetivos corretos ao inteligente Pepa. O maestro está quase explodindo. Não, veja, eu tô assim, estupefato, diria, com com a falta, assim, do básico de o cara não ter cedido, o cara Pepa não ter cedido assim. Me impressiona, é o que a vontade de mostrar o ponto, de mostrar que tá certo, assim, no fim das contas, e até ser demitido e ainda sai milionário por fazer isso. Literalmente. Não é uma força de expressão, não. Tá? A demissão vai render alguns milhões. É muita convicção, pô. É muita convicção. Muita, Deixa tudo na vida, pô. Você pode entrar numa coisa acreditando que aquele é o caminho. Mas tu vai vendo as coisas dando errado, pô, qualquer pessoa olha assim e eu não vou morrer junto, levando facada, porque eu não vou ter simplesmente a honradez de, pô, tava errado. É isso, pô, tava errado. E vamos nos unir. Aquele que eu falei, vamos junto. É isso. Porque agora não importa se é Yuri Romão ou se é Guilherme Falcão. Agora a gente tem uma missão aí de não deixar que esse esporte volte para a segunda divisão. Vamos fazer um pacto, vamos unir. Mas, nada. Prefere outra linha. Podemos caminhar com o programa. Até porque ainda tem 2 blocos, muita coisa, mas os superchats não param, né? Danilo Naftali, a arrogância de Yuri arruinou seu biênio antes do esperado, tá? Mensagem aí de Danilo. Não é uma questão de se ficar a gestão foi boa, se cair a gestão foi ruim. É porque pode o campeonato ser muito, como promete ser, muito disputado e você no final cair. Mas o que está se desenhando no momento é que o Sport tá começando a desenhar, assim, dando indícios de que vai fazer um vexame, pô. E aí, isso não é só cair. O Sport já caiu outras vezes. O vexame é vexame, a última queda do Sport. Nem pareceu uma queda. Mas ali... Aquela com o Gustavo Florentino. A do ano caótico. O próprio Yuri, né? Que ele pegou ali o bonde andando. A torcida terminou indo pro jogo, mesmo sem chance. Deu 10 mil pessoas aplaudindo. Existiu ali não caiu terra arrasada. Dessa terra arrasada tá na 7ª rodada, pô. Exatamente.